Boa noite a todos. Eu sou o Guilherme Alusca, eu sou professor do curso de Economia da UNILA, que é a Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Estamos gravando esse vídeo para o canal Preço Sombra. Eu estou aqui comigo hoje com o professor Ricardo Suma, que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele está aqui em Foz do Iguaçu, né? Nós o convidamos para vir aqui dar um seminário sobre regras fiscais e os impactos disso na economia brasileira e aproveitamos a presença dele aqui para fazer uma entrevista com o Ricardo Suma. Então, passo a bola para ele se apresentar. Bom, muito obrigado pelo convite. Fui muito bem recebido aqui pelos professores da UNILA, né? Estou ansioso para a palestra de amanhã e para essa conversa aqui com o Guilherme, com todos vocês. Faz parte do grupo de Economia Política da FRJ, certo? E então eu gostaria que você falasse um pouco, em linhas gerais, qual é a agenda de pesquisa do grupo e quais são qual a principal linha teórica que o grupo segue. Já tem alguma tradição na FRJ, ele vem de uma perspectiva, é uma formação baseada nas ideias do estruturalismo latino-americano e a junção com a economia política, né? Economia política que vem dos clássicos da economia e que é chamada abordagem do excedente, tá? Essa visão, por um lado, também é combinada com a ideia da demanda efetiva do Hayek, principalmente o Keynes, tá? Então, essa perspectiva, ela tem primeiro uma ideia que vem do estruturalismo, que é a importância, né, do, da inserção do país, né, dentro do mundo, né? Então cada país teria alguma estratégia, um desempenho relacionado ao papel que ele ocupa no mundo. E a economia política também leva em conta não só, né, esses aspectos mais geopolíticos da economia política internacional, como também os aspectos da, os aspectos das classes sociais, né, na disputa aí pela política econômica, pela distribuição de renda e, e como que isso se traduz, né, em diversas elaborações de política e os desempenhos dessas economias relacionadas com isso. Apesar do grupo ter uma agenda de pesquisa bastante ampla, a sua pesquisa especificamente está mais inserida na macroeconomia, certo? Então, você poderia falar um pouco sobre a sua agenda de pesquisa e sobre qual é a principal abordagem teórica? Dentro desse âmbito mais geral, né, da economia política e das estruturas que existem, né, tanto instituições, estruturas produtivas e os aspectos mais geopolíticos, a macroeconomia tem um papel importante, né, que é onde eu pesquiso, a maior parte da minha pesquisa é feita dentro dessa linha. E nesse aspecto, alguns fundamentos teóricos que a gente segue são um pouco diferentes de outras visões, né? E eles levam em conta, acho que são três principais elementos, que é o primeiro é a ideia de que o crescimento do PIB, a trajetória do produto, né, da produção de um país, depende muito dos fatores dos gastos, da demanda, como a gente chama de demanda agregada, no qual um papel principal do que é chamado gastos autônomos, né, que não são aqueles relacionados diretamente com a produção da economia, eles são muito importantes. Tá? Esses gastos autônomos, né, que eu posso incluir, por exemplo, o gasto do governo, as exportações, os padrões de consumo de crédito, financiado por crédito, investimento residencial,
né, eles são muito relacionados com fatores da política econômica. Tá? Então, esse é um primeiro elemento. O segundo elemento é que a, é o aspecto não só da produção, mas dos preços. Né? Então, os preços e as resultantes de inflação, né, elas dependem não apenas da chamada inflação de demanda, que é quando você não consegue produzir mais, né, e aí acaba tendo alguma escassez de produtos ou de trabalhadores, mas sim uma inflação que pode ocorrer mesmo com desemprego. Né? A ideia de que a demanda é importante, ela leva em conta que ela muitas vezes ela é causa do desemprego, né? E, portanto, pressões inflacionárias podem ocorrer em situações em que há desemprego, tá? E nesse contexto, não só o papel das classes sociais, né, lutando por melhoras, né, nos salários e no ajuste dos preços nos lucros, também tem, em economias abertas, tem um impacto importante da taxa de câmbio e outros fatores financeiros que podem complicar ainda mais né, essa distribuição de renda. Tá? E um último ponto é a ideia de que o Banco Central ele tem um grande poder em determinar a taxa de juros da economia, influenciar a taxa de juros, e com isso uma série de elementos de crédito que vão voltar, né, para aquela ideia de gastos autônomos. Então, esse ser um conjunto de fatores que difere um pouco de outras visões, né, de economia que o grupo tem como fatores principais. Você acabou de discutir o papel dos gastos autônomos, né, para promover o crescimento, e você destacou a importância dos gastos públicos. Né? E você foi convidado para vir aqui para Foz do Iguaçu para dar uma palestra para discutir, para discutir regras fiscais e, mais especificamente, o novo arcabouço fiscal que, que está em processo de votação no Congresso Nacional. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como essa, como a sua agenda de pesquisa se relaciona com essa questão das regras fiscais e, posteriormente, depois, se você pudesse, eu queria que você comentasse um pouco também sobre o que você acha, qual a sua visão sobre esse novo arcabouço fiscal que está sendo discutido. Obrigado, eu vou antecipar um pouco a nossa conversa de amanhã. Basicamente, a ideia que eu iria apresentar é como o Brasil mudou, né, algumas regras fiscais e, por outro lado, né, como que isso pode se relacionar com o desempenho da economia brasileira, principalmente aí a partir dos anos 2000, né? Uma coisa importante, então, relacionando com o ponto anterior, né, se o gasto autônomo é importante para o crescimento, né, para a produção do país, né, para o PIB, ele vai impactar por diversos canais, né, tanto diretamente no governo comprando bens e serviços, né, do setor privado, como também com as transferências públicas, né, que vão gerar consumo, inclusive com o pagamento de salários, né, para os servidores públicos, que também, né, tem um impacto importante no consumo privado das famílias, né. E lógico que, então, quando você bota uma regra fiscal, né, você pode, de alguma maneira ou outra, restringir mais ou menos, né, a política de expansão dos gastos, que vai ter impacto sobre o PIB. Tá? Na economia brasileira, né, que eu vou discutir um pouco, a ideia de que a gente teve primeiro uma meta de superávit primário, aí nos governos Lula até o final, até chegar no governo Temer,
E esse superávit primário significa que o governo tem que arrecadar mais do que ele gasta, tá? E aí uma coisa interessante, que apesar de parecer a princípio restritivo, uma ideia de que você tem que primeiro tributar bastante para depois gastar menos do que você tributa, o que a ideia que eu vou tentar passar é que deu muito certo no Brasil, porque a gente arrecadou bastante, né? E isso permitiu uma expansão forte dos gastos, né? Investimento público, transferências, aumento do salário mínimo, etc. E isso dinamizou bastante, né, a economia, o consumo e também, inclusive, o investimento privado, tá, que foi atrás e complementou né, adicionando capacidade produtiva para que atendesse essa demanda. Depois, há uma mudança, né, da regra para o teto de gastos, no qual o limite máximo para o crescimento do gasto público é zero. Tá? Então, o gasto não poderia crescer se você descontasse a inflação. Isso em si, né, se a ideia é que o crescimento do gasto gera o crescimento do produto, né, isso tenderia, né, como o governo é um dos elementos, né, desses gastos totais da economia, ele puxaria para baixo, né, o crescimento, né, se os outros gastos crescessem mais. Tá? Então isso colocaria esse tipo de regra amarra mais, né, as possibilidades de expansão pela via da política fiscal. Tá? Também eu vou tentar mostrar que de fato não ocorreu exatamente isso, né, e por mais que tenha havido um ritmo mais lento de crescimento dos gastos, acabou por alguma série de mecanismos o gasto cresceu um pouco e o PIB do país, apesar de não ter crescido muito, né, do Temer até 2022, ele cresceu um pouco, tá? Ele não foi zero. E o gasto público teve algum papel nisso. Tá? E aí, conectando com a última questão do arcabouço fiscal, ele, ele mescla né, essas duas regras, né? Ele bota um teto para o gasto, que não é zero, mas ele é um pouco mais alto, é de 2,5. E ele também tem uma meta de superávit primário. Né? E, além disso, ele tem uma outra regra de que você tem que gastar menos. O seu gasto é muito vinculado à receita, né? E menor que a receita. Tá? Então, de alguma maneira, ele permite, é claro, um crescimento maior do que o caso anterior, que era zero, né? Mas ele não permitiria, né, o crescimento que foi observado nos períodos anteriores, né, que ajudou muito a dinamizar o PIB e promover uma média de crescimento mais alto, ele seria muito restrito por esse teto, né, um pouco maior que zero, mas colocaria um limite. Né? E, por outro lado, também, mesmo que você não acabe atingindo esse limite, né, em situações em que a receita não cresce, né, ela tenderia a diminuir o crescimento dos gastos, né, que por sua vez diminuiria novamente a receita, né, e trariam novamente uma diminuição dos gastos. Então, poderia, né, haver alguma dinâmica de redução progressiva do crescimento por conta dessas várias regras colocadas ao mesmo tempo. Tá? Então, é um pouco isso que eu vou discutir amanhã. Você comentou rapidamente agora, no Brasil, durante o governo Lula e o governo Dilma, havia a principal regra fiscal que havia era uma meta de superávit primário e posteriormente isso foi substituído por uma regra que limitava o nível de gasto público e agora novamente essa regra está sendo revista, conforme e né, como você acabou de discutir, o novo arcabouço fiscal
provavelmente vai ser bom, pelo menos da forma como ele está colocado hoje, ele vai ser uma mistura, né, uma combinação uma restrição para o crescimento de gasto, embora permitindo um crescimento positivo, e combinado com metas de superávit primário. Né? Então, assim, a gente pode constatar que as regras fiscais mudaram bastante no Brasil, né, durante os últimos 20 anos. Né? Então, na sua opinião, quais são os fatores que explicam essas, essas mudanças nas regras fiscais? É algo que eu acabei não falando muito no início, né? E acho que essa questão vai muito nesse ponto, é que desse ponto de vista mais geral da economia política, né, e das restrições relacionadas, né, a uma economia que se insere de uma maneira no mundo, você tem a ideia de que as regras e as políticas econômicas, etc., elas não são apenas uma questão técnica, né? Essa é uma questão política. Então, eu acho assim, muito relacionada àquela questão ainda mais fundamental, teórica do começo, se os gastos autônomos são muito importantes para o crescimento do PIB, né, e se isso acaba gerando impactos distributivos e mudanças sociais, né, você pode ter tipos de reações a essas reações a esses resultados, tá? Então essa foi uma coisa que a gente viu bastante no Brasil, uma interpretação que a gente tem, né, do que ocorreu, né, apesar de um certo sucesso do governo Lula em termos distributivos de crescimento, que você depois de algum tempo foi por uma recessão e uma mudança muito drástica, né, tanto da política econômica executada, né, quanto das mudanças mais gerais, né, nas leis trabalhistas, na Previdência, etc. Tá? Então, a ideia é um pouco que o, muitas vezes a restrição ao crescimento acaba sendo mais política, né, e por meio da política econômica do que no sentido de grupos pressionando a política econômica para mudar a direção. Tá? No caso específico do Brasil, a gente teve uma melhora, como a gente chama, uma melhora na distribuição da renda em favor dos salários, tá? E isso implica numa diminuição dos lucros das rendas da propriedade, etc. Né? E uma reação a isso acaba sendo, né, uma tentativa de mudar, né, justamente as políticas que causaram essa expansão e essa mudança distributiva, no sentido de tentar reverter, né, esses ganhos sociais e de redistribuir a renda novamente, né, contra os salários que tinham aumentado. Além, obviamente, né, dessas questões políticas que podem restringir ou não as políticas econômicas escolhidas, né, a outra questão principal, né, do ponto de vista dos países, principalmente da América Latina, do Brasil, etc., muitas vezes são as questões externas, né, a falta de divisas, os problemas financeiros internacionais, etc. E isso sempre foi um problema muito grande no Brasil, mas recentemente, né, desde meados dos anos 2000, melhorou bastante. Né? Então a gente não chegou a ter as clássicas crises de balanço de pagamentos, e aí uma recessão que acabou se impondo muito antes dessa restrição externa foi, no nosso ponto de vista, essa restrição de política econômica. Então, tentando responder à questão, né, inicial, essas regras mudam muito de acordo com as mudanças políticas, né,
da sociedade e dessa correlação de forças por meio da política econômica. Então, ou seja, né, então você argumentou, né, que o crescimento ele, ele é liderado pela demanda, né? Então, nesse sentido, os gastos públicos e a política fiscal, de uma forma geral, tem um papel muito importante nesse processo, certo? E as restrições existentes ao crescimento, elas podem vir de uma restrição externa, ou também de restrições políticas ao crescimento, né? E então eu queria que você discutisse um pouco mais essa questão da política, desculpa, das restrições ao crescimento do Brasil, porque é muito interessante notar que a recessão pela qual o Brasil passou, especialmente nos anos de 2015, 2016, e seguida por um período de recuperação muito lenta, né? Ela não esteve acompanhada por uma restrição externa, por uma escassez de divisas. Pelo contrário, né, inclusive, a situação do balanço de pagamentos do Brasil é razoavelmente confortável, né? Então, eu queria que você discutisse um pouco mais a situação da restrição externa do país e relacionasse isso com as restrições políticas ao crescimento. Que o Brasil melhorou, né, a questão externa. E aí eu diria que não apenas o Brasil, né, mas vários países do mundo, a partir dos anos 2000, tiveram uma melhora significante. Claro que outros não, né? Tem exemplos, né, inclusive na América Latina, alguns vizinhos ou outros países do mundo, né, que bateram na recessão externa. Mas, por outro lado, vários países melhoraram, né, essa situação. Tanto, acho que um ponto principal, né, é que essa mudança internacional que a China trouxe, né, e a China sendo um país que cresce bastante, né, e ao crescer, né, ela está urbanizando bastante também, né, tem uma mudança estrutural do campo para a cidade, o que exige, né, muitos investimentos em infraestrutura, investimento residencial, energia, etc. Né? Isso demanda muitas commodities, né? E o Brasil é um grande exportador. Então, assim, tanto pelo aumento da quantidade exportada, né, quanto pelo próprio aumento dos preços dessas commodities, de maneira geral, permitiu, né, um certo conforto em termos de divisas, né, de exportações para o Brasil. Né? Acho que o segundo ponto, que é a própria política dos Estados Unidos, né? A política de determinação dos juros, a chamada política monetária, que tem fixado uma taxa de juros muito mais baixa do que foi nos anos 80, né? Que causou diversas crises externas, no México, no Brasil e nos anos 90 também. Tá? E isso permitiu não só então uma melhora comercial do Brasil, né, pelo fato da expansão da China e dos outros países, né, que melhoraram, países também periféricos, mas que melhoraram, passaram a crescer mais, exportando para a China e importando produtos do Brasil, né, e pelo lado financeiro, que está muito relacionado à política dos Estados Unidos e essa melhora do financiamento externo, muito melhor do que foi nos anos 80 e 90. Tá? Adicionalmente a isso, né, o fato do Brasil ter aproveitado, principalmente os melhores momentos ali nos anos meados dos anos 2000 para frente, e constituído reservas em dólar, também permitiu um grande, né,
uma grande margem de segurança frente a possíveis crises de curto prazo de financiamento ou comerciais. Né? E passou muito bem em várias crises internacionais, né? E que não tinha passado anteriormente. Tá? Então, e adicionalmente a isso, acho que um quarto ponto foi que não só o Brasil, como vários outros países, né, acumularam reservas e gerenciaram melhor suas situações externas, o que acaba tendo um efeito global mais importante. Então, acho que o Brasil, nesse sentido, ele conseguiu se descolar do seu passado de outros países e sofrer problemas que não sofria até então, né? Que são essas recessões mais ligadas à política, decorrentes não do crescimento em si, né? Como você colocou, mas das consequências, né, distributivas e sociais do crescimento. Nós estamos aqui na UNILA, certo? Então, é importante para nós discutir não apenas o caso do Brasil, mas também dos outros países da América Latina, né? Então, eu queria também falar um pouco sobre isso. Conforme você discutiu mais cedo, o crescimento ele é liderado por esses gastos autônomos, né? Conforme você falou, e, o que são esses gastos autônomos, né? São os gastos do governo, né, em investimento, em consumo, em transferências, são as exportações, o investimento residencial das famílias, o consumo financiado por crédito, o investimento em pesquisa e desenvolvimento, né? E puxando aqui para a questão dos outros países, né, que você comentou que nas últimas 2 décadas, né, aqui do século, as 2 primeiras décadas, né, do século XXI, houve mudanças, né, no cenário internacional que permitiu que permitiu um descolamento da tendência de crescimento dos países em desenvolvimento em relação a dos países desenvolvidos, mas as economias em desenvolvimento elas são também muito heterogêneas entre si, né? Existem países que são mais abertos ao comércio internacional, outros que são mais fechados, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre qual é a agenda de pesquisa sua e do grupo de pesquisa é, sobre os outros países da América Latina e países emergentes de uma forma geral e vamos dizer assim, como combinar essa abordagem teórica que você discutiu e aplicá-la, né, a outros países, não só o Brasil. Um pouco, né, do que foi falado foi primeiro essa questão da recessão externa, né, que é diferente, né, na América Latina, se você pegar, né, o Brasil sendo um dos países que está se saindo melhor, né, outros, né, com mais dificuldades. Então, muitas trajetórias de crescimento podem não acontecer, né? O crescimento não acontece justamente por essa restrição. Então, isso aí já conseguiria explicar um pouco, né, as diferentes trajetórias. Uma segunda questão, acho que também é a inflação, né, que ela é também muito vinculada, né, a essa questão externa, né, principalmente com a taxa de câmbio e os descontroles que podem vir, né, de uma desvalorização muito forte da taxa de câmbio, quando há problemas de falta de divisas, né, isso também pode ter impactos políticos, né, não só econômicos, mas também políticos, no sentido de tentar eleger como uma das causas, né, o, a política monetária, o fiscal e trazer mais perspectiva de restrição, né, da demanda. E acho que uma terceira questão, né, é que pode ser avaliada, né, uma vez que, vamos dizer, que esses efeitos
são um pouco mais, não são tão restritivos ao crescimento, né? É avaliar então o que faz cada país crescer, quais seriam os padrões, vamos dizer, de crescimento da demanda agregada que levariam, né, um país a crescer mais ou menos. Tá? E aí, obviamente, que entra essa questão estrutural, e a questão das instituições do país, né, e como que essas questões financeiras também se relacionam com o padrão dos gastos. Tá? Então, assim, tentando exemplificar um pouco, né, alguns estudos, né, que a gente começou a fazer, tanto, bom, o próprio estudo do Guilherme sobre o Brasil, tem um estudo do outro Guilherme Morlin e o Nicolas sobre países da América Latina, né? Eu estou agora também trabalhando com um aluno de El Salvador que está também interessado em avaliar esse tipo de dinâmica que acho que é muito importante para a América Central, que é tentar estabelecer então quais seriam esses mecanismos institucionais e estruturais que geram certos padrões de crescimento do PIB, tá? Pela ótica da demanda. Tá? O método muito específico, né? A ideia de fazer uma decomposição, né? Mostrar quais fatores são os mais importantes. Né? Acho que no caso do Brasil, a conclusão do trabalho, dos trabalhos feitos, né? É que o setor público tem uma importância bastante grande, né? Isso obviamente reflete aspectos estruturais, institucionais, o fato de ter uma previdência com peso importante, né? Os salários dos servidores públicos, os estados e municípios, etc. E inclusive o investimento das empresas estatais, né? Em outros países isso não acontece. Outros países, né, que são muito mais relacionados tem a exportação como um fator mais preponderante, né? Então são países que também exportam muitas commodities, tá? E que esse peso é muito maior que outros gastos que não são tão instituídos, né? Como no caso do Brasil, tá? E aí esses países eles tenderiam a oscilar mais, né? Nos ciclos de commodities, né, e da economia mundial. Mas claro que também muitas vezes esses países aproveitam, né, assim como o Brasil, essas melhoras externas, né, inclusive a melhora na arrecadação, para poder fazer um pouco mais de política fiscal e também ter um crescimento maior. E esse método permite também avaliar, né, essas mudanças ano a ano, né, da importância dessas variáveis para o crescimento. E por fim, né, um padrão que a gente está começando a estudar, que é mais alguns países da América Central, isso é um fator bem importante, que é o consumo financiado por remessas, né? Então, por exemplo, El Salvador, a remessa das pessoas que emigraram, né, e que estão nos Estados Unidos, em outros países, elas são cerca de 4 vezes maiores que as transferências do governo. Tá? Então, se a gente pensar que no Brasil, né, a Previdência, o Bolsa Família, etc., tem um papel muito importante, né? E as remessas dos emigrantes muito pouco, né? Nesses outros países é o contrário. Tá? Então, esse é um tipo de maneira de aplicar esse tipo de... Acho que é interessante não ficar, né, só nessas questões muito gerais e teóricas, mas tentar ter resultados um pouco mais concretos. Então, é um pouco dessa pesquisa que a gente vem fazer. Eu conversei hoje com o professor Ricardo Suma, tivemos uma conversa muito interessante, falamos sobre questões teóricas, né, ligadas ao crescimento, ao conflito distributivo, falamos um pouco sobre regras fiscais e discutimos, falamos um pouco sobre o Brasil e sobre outros países da América Latina e países emergentes, né, de uma forma geral. Então eu queria agradecer novamente ao professor Ricardo Suma
pela visita aqui a Foz do Iguaçu, por nos conceder essa entrevista e agradecer antecipadamente ao seminário que ele vai dar amanhã. Bom, obrigado, Guilherme. Assim, eu que agradeço a recepção aqui, o convite à recepção aqui em Foz do Iguaçu, né? É a minha terceira vez aqui, eu vim aqui bem no começo, né, as primeiras vezes. É muito interessante ver a evolução, né, ver a mudança no corpo docente, etc. Ver que o projeto está dando muito certo. Além, obviamente, dessa recepção mais ampla que eu tive aqui, né, e dos grandes atrativos da cidade, Foz do Iguaçu e as cidades vizinhas. Muito obrigado.